Bom dia. Muito bom dia. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live sobre resolvendo seus conflitos conjugais através da Bíblia. Sejam bem-vindos todos que estão aí, que estão nos vendo ao vivo, que vão nos ver ao vivo e aqueles que vão ver essa live depois. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar como superar, como vencer a dor da traição. Certa vez uma mulher nos procurou chorando muito. Ela havia pego o esposo numa traição e a maneira como ela pegou foi algo muito difícil, muito terrível, assim, algo que machucou muito, que magoou muito o coração dela. Independente da forma, a traição já é difícil, não é? Já é uma dor terrível, mas daquele jeito como ela havia pegado o esposo na traição, foi algo muito difícil para ela superar. Foram dias e dias e dias de conversa, de aconselhamento, de orar juntos, de chorar juntos, para a gente poder cuidar daquela mulher ferida, maltratada, pisoteada, com uma dor imensa, um vazio, uma dor imensa no coração. Logo depois, o que se alojou dentro do coração dela foi uma raiva, uma ira muito grande pelo marido, e ela precisou vivenciar isso tudo, e essa dor foi consumindo essa mulher. Ela chegou a entrar em depressão e essa dor a consumiu tanto que ela se viu na obrigatoriedade de ter que tomar remédio controlado para poder superar, né, dar uma certa equilibrada nas emoções. E nós entramos com um aconselhamento bíblico e começamos a conversar com ela para, enfim, alguns meses depois, ela poder superar, vencer essa dor da traição. Muitas, tanto mulheres quanto homens, têm sofrido muito com a dor da traição. E uma grande maioria deles não tem sabido como vencer a dor da traição. Algumas dessas pessoas, alguns desses cônjuges, ficam por anos e anos a fio com essa dor alojada na alma e não conseguem superar. E o que nós gostaríamos de fazer hoje nessa live é falar como que você que talvez esteja passando por isso ou que talvez conheça alguém que passe por isso. Como é que essa pessoa, como é que você pode vencer a dor da traição? Primeiro é preciso dizer por que dói. Algumas pessoas não sabem disso. Dói porque traiu, dói porque era meu esposo, dói por causa disso ou de aquilo. A Bíblia diz por que dói. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, a Bíblia explica por que a dor da traição dói tanto. Verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Dói por causa disso. Porque quando você casou com seu esposo ou com sua esposa, vocês se tornaram uma só carne. E quando você vai partir uma coisa, dói, não é? Quando você vai cortar, não sei se você já cortou um dedo, né? Ou já teve um membro, uma parte do seu corpo retirada, né? Dói e não dói pouco, dói muito. Não sei se você fez algum tipo de cirurgia que teve que cortar alguma parte do seu corpo. A dor é uma dor imensa, né? É uma dor intensa. É lógico que as cirurgias têm as anestesias que amenizam a dor. E no caso da traição não existe anestesia nenhuma. Nem para a alma,
nem para o corpo. Dói e dói bastante. Por quê? Porque são uma só carne. Porque o casal, quando ele se une, ele se torna uma só carne e quando parte, dói. É uma separação, é uma dor das carnes se separando sem anestesia, das emoções, né? Da aliança sendo quebrada sem anestesia, daquele compromisso, daquela lealdade sendo partida no meio. Por isso que dói. Por isso que dói, dói muito. Mesmo sendo características não palpáveis, né, abstratas, mas elas existem. E nós percebemos nesses momentos, né, como isso machuca, como elas realmente existem e são fortes, né, em nós. Isso. E parte o quê? O que é que parte? O que é que rasga na hora da traição? Primeiro, uma das coisas que rasga nessa hora é a libido. A libido, aquele desejo que você tinha pelo seu cônjuge. Depois que ele trai você, aquele desejo, aquela paixão, né? Aquela vontade de abraçá-lo, de beijá-lo, aquela vontade de ter uma noite romântica com ele ou com ela, isso se parte. Isso parte no meio, isso rasga. É como rasgar um papel mesmo, né? Como rasgar alguma coisa. Isso aí é partido. Por isso dói. Primeira coisa, uma das coisas que partem, uma das primeiras coisas que partem é essa libido, esse desejo pelo outro. A vontade acaba, né? A vontade acaba. Como é que você vai se deitar com um homem ou com uma mulher que te traiu? Como é que você toca em alguém que cometeu o adultério, que te traiu com outra pessoa? Isso é partido no meio. E quando parte, dói. Essa paixão, essa libido. Uma outra coisa que parte no meio é a confiança. A confiança ela é rasgada, ela é partida. Por quê? Como é que você vai confiar na pessoa? Ou seja, você já depositava nessa pessoa toda a sua confiança. Né? Mesmo aquelas mulheres ou homens que já desconfiavam de alguma coisa, mas ainda assim lá no fundo tinha aquela esperança de que não fosse verdade aquilo que ele desconfia. Confia. A confiança está lá, ela tem fé de que aquilo, de que ele não vai trair, de que ela não vai trair. A confiança está lá no íntimo do coração, tem uma esperança muito grande. E quando tem a traição, isso é rasgado, isso é partido. E aí, quando se rasga a confiança, dói. Dói e dói bastante, não é? Porque aquela expressão de fé, de que você realmente confiava na pessoa amada, confiava nele, confiava nela. Agora, a confiança se foi. A confiança se partiu no meio. Não dá para relevar. Não dá para fingir que não aconteceu. Não tem como fingir. E algumas pessoas entram em depressão por causa disso, porque a confiança foi rasgada. A confiança foi partida. Especialmente pessoas que sempre aprenderam do seu pai e da sua mãe que a sua palavra, ela deve prezar pela sua palavra. Quando vem a confiança e quebra isso é um golpe muito, muito difícil de ser superado. Então, essa é uma das coisas que partem. Uma outra coisa que parte no meio, quando o seu cônjuge trai, é a alegria. É rasgada no meio também. Aquele ambiente
de alegria, de paz, de felicidade, de sorrisos, de brincadeiras, aquilo já parte, já rasga no meio. Já não existe mais aquele sorriso. O que existe muito é choro, é lamento, é tristeza, não é? Essa é a verdade. Às vezes, algumas pessoas até por fora não deixam transparecer, mas lá por dentro tem um coração ferido, amargurado, porque o outro traiu, o outro cometeu o adultério. E aí, esse ambiente, essa alegria é rasgada no meio, é partida no meio. E a última coisa que a gente pensa que rasga é a cumplicidade, a comunhão. Né? Já não dá mais para estar perto, tão próximo assim. Aquela comunhão, não estou falando nem de estar próximo para ter uma noite romântica, não é disso que eu estou falando, mas é aquela coisa de querer estar perto dele, querer estar perto dela, aquele desejo de querer papear, de bater papo, às vezes jogar a conversa fora, né? Conversas amenas, amenidades, aquele ambiente de cumplicidade, de comunhão, isso rasga no meio. Isso parte no meio. Por quê? Porque alguém traiu. Porque alguém cometeu o adultério. Então, essas são algumas coisas que partem no meio e, daqueles que deveriam ser uma só carne. Essa carne, essa ligação é partida com a traição. Mas o que a gente queria dar aqui para você agora são 3 dicas para que você supere, para que você vença a dor da traição. São coisas que normalmente nós tratamos com as pessoas que nos procuram, que foram traídas pelo seu marido ou por sua esposa. Foram traídos pelos seus cônjuges. A gente procura ler a palavra de Deus e demonstrar que elas precisam fazer isso para vencer a dor da traição. Primeira coisa é expressar a dor. Não se calar. Primeira dica, não se cale. Você foi traído, você foi traída, não se retraia. Tá? Fale, se expresse. Procure alguém que possa te ajudar. Tá? Alguém que possa ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Não fique retraído, não fique com isso no seu coração. Eu sei que às vezes é vergonhoso, né? É vergonhoso dizer, algumas pessoas sentem vergonha de dizer isso. Mas é preciso se expressar, é preciso dizer, é preciso falar, não se cale. Olha o que diz lá o Salmo 55. Davi, nós vamos ler vários versos do Salmo 55. Davi estava sendo traído. E no caso de Davi, não foi traição da sua esposa, né? Não tinha nada a ver com o casamento, mas ele foi traído pelo próprio filho, Absalão. Ele estava sendo traído pelo próprio filho. E Davi resolveu não segurar isso. Ele resolveu expressar isso. E ele usou um salmo para expressar essa traição. Olha o Salmo 55, primeiro verso 4 e 5. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Isso. Você vê Davi, então, expressando a sua dor, né? Fala de terrores, fala de tremores. Uma pessoa que está sendo traída, como ele estava sendo traído pelo próprio filho, sente essa angústia na alma, né? Essa angústia no coração, e ele estava botando isso para fora, diante de Deus, é claro, que é um salmo, ele estava expressando em oração diante de Deus a sua dor. É preciso que você não se cale, é preciso que você não se retraia,
expresse para Deus e para alguém que possa te ajudar. Ainda, o versos 12 e verso 13. Com efeito, não há inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Isso. Aí ele está falando do filho dele, Absalão, né? É você que mora aqui na minha companhia, meu companheiro. Você mora aqui no palácio junto comigo. Você é meu amigo íntimo. Você está pertinho de mim aqui e você está me traindo. Então Davi está aí expressando. A dor de alguém que é muito mais próximo dói muito mais, né? A traição de alguém próximo, de alguém que nós somos amigos, ou do nosso cônjuge, ou alguém que a gente ama, é muito mais dolorida, né? Do que alguém que já é inimigo, já se espera a traição, né? Não é uma surpresa, né? Não é uma decepção. Você já espera aquilo. Mas quando se trata de pessoas que você ama, que tem um relacionamento íntimo, um relacionamento mais próximo, afetuoso, certamente a dor é muito maior. Então, Davi aqui está expressando essa dor intensa, tá? De um pai que está sendo traído pelo próprio filho. Uma dor imensa. Você imagina, você cria um menino, você desde criança brinca com ele, pula com ele, é o seu bebê. E quando ele cresce, ele te trai. É uma dor muito intensa para o pai. Mas Davi não segura essa dor, não. Ele põe para fora, ele extravasa isso diante de Deus. Tá? Versos 20 e 21 ainda. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele. Corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo, eram espadas desembainhadas. Então você vê aqui, Davi falando sobre ele. Essa boca é como manteiga, né? Parece. Ele fala macio, mas a língua é como uma espada, fere muito. Então, você vê aqui Davi expressando a sua dor para Deus. Agora, preste atenção numa coisa. Quando eu estou falando de você botar para fora, de você expressar a sua dor, de você não se calar, eu não estou falando de algumas terapias que algumas pessoas fazem. Você precisa chegar lá fora e no meio do mato e gritar. Não é nada disso não, tá? Tem gente que faz algumas terapias, dão jornal, pede para a pessoa enrolar um jornal e bater e socar para botar para fora. Não é nada disso, isso não bota nada para fora. Tá? Isso não tem nada a ver com esse tipo de terapia. Nós estamos falando de oração. Nós estamos falando de aconselhamento bíblico. Você vai botar para fora e expressar a sua dor primeiro para Deus, tá? Para o Senhor, em oração. Segundo, você vai botar para fora, expressar, não se calar, falar da sua dor para alguém que possa te aconselhar biblicamente. É isso que nós estamos falando de botar para fora, de você não se calar. Tá? Então, esse é o primeiro passo para você vencer a dor da traição. Não se cale. Não se cale. Expresse a sua dor para Deus e para um conselheiro que seja bíblico. Segunda coisa que você precisa fazer é perdoar. Perdoar mesmo que o outro não peça perdão. Mas ele não pediu perdão, ele não se arrependeu, não importa. Faça a sua parte diante de Deus. Quem vai mover no coração dele é o Senhor.
Então, perdoe. Mesmo antes dele pedir perdão, libere o perdão para ele ou para ela. Tá bom? Mateus, capítulo 11, verso 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Por que as pessoas que não perdoam, elas ficam com um rancor e uma mágoa dentro do coração? Justamente porque elas não perdoaram e não foram perdoadas. Aí o rancor toma conta, a mágoa toma conta do coração. A Bíblia diz aqui, Jesus está dizendo, vocês devem perdoar para que vocês sejam perdoados. Então, quando você perdoa, Deus te perdoa. E aí libera tudo que é coisa ruim do coração, está liberado, porque Deus te perdoa. Não tem mágoa, não tem rancor, não tem depressão, não tem raiva, não tem nada. Agora, quando você não perdoa, você não é perdoado por Deus. E aí a mágoa vem, rancor, ira, raiva, depressão, tristeza, tudo que é ruim vem. Por quê? Porque você não foi perdoado por Deus. Então, você não quer nada disso para a sua vida. E você quer o bem do outro. E principalmente você quer agradar a Deus. Deus diz que você deve perdoar. Perdão não é uma opção, é uma obrigação. Então, perdoe. O outro não pediu perdão. Não tem problema. Perdoe. Para quê? Para que você seja perdoado e Deus possa agir nisso. Mantenha a sua comunhão com Deus, né? É isso aí. A gente obedece a Deus e faz aquilo que vive, o que a palavra de Deus nos ensina, independente dos outros, né? Independente do que os outros vivam ou obedeçam. É uma decisão pessoal. Sim. De obedecer a palavra de Deus. É isso aí. Faça a sua parte. Independente se ele ou ela quiser fazer ou não, faça a sua parte. Perdoe. Mas perdoe mesmo, tá? Não é aquele perdão da boca para fora, não. É perdão mesmo. O que é perdão? Olha, nós temos uma live aí falando sobre perdão. Depois você pode procurar aí, porque é um assunto muito extenso. Quem sabe a gente volta a falar sobre isso, né? O que é o verdadeiro perdão. Tá bom? Mas perdoe. Perdoe. Você peça a Deus para limpar o seu coração. Isso. Porque sozinhos nós não conseguimos perdoar. É Ele que move em nós o perdão. Ele que vai limpar o seu coração. Que vai quebrantá-lo e limpá-lo. Para que o perdão realmente aconteça de forma genuína. Peça a Ele, Senhor, me ajude a perdoar. Me ajude a te obedecer. Muito bem. E a outra dica que a gente queria dar para você é confiar em Deus. Confie em Deus. Você quer superar, quer vencer a dor de uma traição? Então confie em Deus. Confiar em Deus para quê? Primeiro, confiar que Deus vai proteger você. Que Deus vai proteger as suas emoções. Que Deus vai afofar o seu coração para que você tenha as suas emoções em equilíbrio. Confie que Deus pode fazer isso e que Deus quer fazer isso. Olha lá, o Salmo 91, do verso 1 até o verso 7. Olha a confiança em Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo.
Não te assustarás no terror do terror noturno, nem da seca que voa de dia, da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Olha só, tá vendo? É Deus protegendo. Deus é o Deus de proteção. A partir do momento que você deposita a sua confiança nele, ora ao Senhor, liberando o perdão, Deus vem com o seu escudo e protege as suas emoções, para que você não seja abalado ou abalada nas suas emoções, para que as suas emoções não entrem em descalabro, não fiquem perdidas, né, e balançando de um lado para o outro, desequilibradas. Deus vem e traz equilíbrio para as suas emoções. Deus vem e dá descanso. Eu gosto muito do verso do número 1, aqui do Salmo 91, que a Ezra leu. O verso 1 tem uma expressão que ele diz assim: e descansa à sombra do Onipotente. Ele te dá descanso para as suas emoções. Porque quando a traição vem, as emoções ficam igual um vulcão, né? Explodindo igual um vulcão. Parece um navio no meio da tempestade, balançando para um lado, balançando para o outro, balançando sem parar. As emoções ficam loucas. Mas quando você confia em Deus para guardar as suas emoções, aí o mar acalma. Você descansa na sombra do Onipotente. Não sei se você já teve oportunidade de descansar na sombra de uma árvore. Eu lembro uma vez que eu fui numa ilha, estava até contando aqui em casa outro dia. Eu fui numa ilha, lá na Bahia, no estado da Bahia, uma ilha chamada Ilha da Coroa Vermelha. Eu fui naquela ilha, tinha 6 casinhas, eram 6 casinhas de pescadores, não tinha mais ninguém morando na ilha, eram só esses pescadores. E eu decidi ficar lá na ilha, o barco me levou e voltou com algumas pessoas, e como o barco iria voltar no outro dia, eu falei, eu vou ficar aqui. E eu decidi ficar na ilha ali, para esperar o barco no outro dia. Eu tinha um saco de dormir, né? Desse saco de acampar e dormir, eu ia dormir no saco ali na beira da praia. E eu lembro que assim que o pessoal foi embora, eu me deitei debaixo, a ilha tinha pés de coqueiros, né? Milhares mesmo, de pés de coco, de coqueiros, na beira da praia. E eu me deitei, eu lembro como se fosse hoje, eu era jovem, eu me deitei debaixo da sombra daquele coqueiro e fiquei ali. Que descanso! Que sensação boa de descansar! Essa sensação que o salmista está dizendo aqui. Quando você confia em Deus para equilibrar as suas emoções, para trazer paz para o seu coração, ele traz a sensação daquele que descansa na sombra. Só que não é a sombra de um coqueiro. A sombra aqui é o próprio Deus. A sombra do próprio Deus, do Onipotente. Então, confie em Deus. Mantenha sua fé em Deus. Deus vai te trazer sombra para as suas emoções. Não é? Ele tem poder para isso. E você vai vencer a dor da traição descansando à sombra do Onipotente. Segunda coisa que você deve, para que você deve confiar em Deus, é para confiar em Deus com relação ao seu relacionamento com o seu cônjuge. Confiar que Deus pode e vai mudar o coração do seu cônjuge, daquele cônjuge que te traiu. Sim. Confie que Deus vai mudar o coração dele ou dela. Confie que Deus tem poder para mudar. E Deus já mudou o coração de tanta gente, de tantas pessoas. Deus pode mudar o coração dele, Deus pode mudar o coração dela. Eu lembro de
uma senhora, uma jovem senhora, que eu conheci há muitos anos atrás. Ela orava pelo marido. Há 17 anos, ela orava pelo seu esposo. E há 17 anos ela esperou pela mudança do seu esposo. Mudança de tudo. Seu marido tinha problema com álcool, tinha problema de traições, né, de outras mulheres, e até de outra família. E ela ficou por 17 anos orando por aquele homem. E ela não perdeu a esperança, ela continuou confiando, apesar de todas as lutas que ela enfrentou. E um dia ela viu o seu esposo entregando o coração para Jesus e mudando a sua vida completamente, 17 anos depois. Eu sei que você não quer esperar 17 anos, ninguém quer, né? Mas a mensagem aqui é: Deus pode mudar o coração do seu esposo, da sua esposa que te traiu. Ele pode mudar o coração de qualquer um. Então continue confiando nisso. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, no versículo 26. Ele fala, está contando o testemunho dele mesmo, de como que ele era. Capítulo 26 de Atos, né? Versículo de 9 a 11. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra este dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então você vê o apóstolo Paulo perseguindo os cristãos, matando cristãos, prendendo cristãos, obrigando os cristãos até a blasfemarem contra Deus, contra a fé. E você vê um homem desse, e ele conta, depois ele vai narrar como ele foi mudado por Deus, como ele foi transformado. Paulo era perseguidor da igreja, agora estava proclamando o evangelho. Deus o transformou de uma maneira completa. Ora, se Deus transforma um homem que era um assassino, um homem terrível como o apóstolo Paulo, será que ele não pode transformar seu esposo, sua esposa que te traiu? Lógico que pode. Claro que pode. Ainda, um outro texto que a gente queria ler é Jeremias, capítulo 29. Profeta Jeremias, capítulo 29, do verso 11 até o verso 14. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. 14 também? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, Deus está dizendo aqui, eu sei os planos que eu tenho para vocês, são planos de bem, não é plano de mal. Quando você me buscar, você vai me encontrar. E eu vou mudar a sua sorte, ou seja, eu vou mudar o seu destino, vou mudar aquilo que te aflige. Então confie, Deus pode mudar o coração do seu marido que te traiu, ou da sua esposa que te traiu, ele pode mudar o coração de qualquer um. Continue confiando que Deus vai trazer a vitória para você. E aí você vai vencer a dor da traição pela fé. É muito comum nós pedirmos oração para as outras pessoas e não tem problema nenhum nisso. Mas é muito importante que você também ore. É muito importante que você nutra esse relacionamento com Deus. Porque conforme Deus vai conduzindo e vai respondendo às suas orações,
É você que faz essa oração, é que está entendendo e ouvindo o agir de Deus, a resposta de Deus. Você, no seu silêncio, no secreto, você e Deus, aquilo que você falar com Ele, Ele vai te responder. E isso vai estar nutrindo e alimentando esse relacionamento, esse tempo de oração e de busca a Deus. Porque você vai criar uma cumplicidade, né? Ali naquele momento de oração, você cria um relacionamento de cumplicidade em relação àquilo que Ele tem respondido, aquilo que vocês conversaram, só vocês dois. É muito importante. Não deixe de orar também. Muitas vezes, nesse momento de depressão, né, que passou por uma traição, nesse momento de tristeza, a pessoa fica sem forças para orar. A pessoa fica muito triste e a pessoa não tem vontade, não é nem vontade, mas não tem forças para orar. Clame ao Senhor, peça a Ele misericórdia. Não precisa ser orações longas. Chore aos pés do Senhor. Derrame toda a sua ira, toda a sua raiva, todo o seu ódio, toda a sua indignação, toda a sua dor, toda a sua tristeza. Derrame aos pés do Senhor. Converse com Ele. A sua lágrima é uma oração, né? Sim. A sua lágrima, o salmista diz lá que Deus diz através do salmista, né? Eu recolhi as suas lágrimas no meu odre, nenhuma delas caiu no chão. Ou seja, a sua lágrima é uma oração. Se você não tem força para orar, chame alguém para orar com você. Mas ore, chore diante de Deus e continue confiando nele. Amém. Amém? É isso que a gente queria falar hoje para você. Até amanhã, às 7 horas, nós vamos estar aqui de novo, fazendo mais uma live sobre como resolver conflitos conjugais através da Bíblia. Ajude-nos a atingir outros casais. Então, espalhe esse vídeo para mais pessoas. Tem muita gente precisando ouvir isso. Deus te abençoe. Bom dia.